Muito boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Aqui estamos no nosso exercício de comunhão, de geração de luz. Sim, somos todos geradores de energia. Se é bem verdade que isso não diminui a nossa conta de luz, mas aumenta a nossa responsabilidade. Porque o tempo todo nós nos fazemos capazes, nós exercemos essa nossa capacidade de gerar energias. Os nossos amigos espirituais, nossos instrutores que olham a humanidade, olham a Terra de muito alto e com a visão espiritual aberta, veem em cada ser humano um pontinho gerador de energia, conforme a vibração que domina a sua mente, será a energia que você estará produzindo. Claro, o pessimismo, a desesperança produzem uma gosma, uma energia escura, que evidentemente atrairá outras energias no mesmo padrão. Somos responsáveis pela energia que produzimos e somos igualmente responsáveis pelas presenças que atraímos entre encarnados e entre desencarnados, assim na Terra como no céu. Por isso é tão importante esse nosso exercício do bom pensamento, da boa vibração, da oração. E uma das coisas que mais ensombrecem, mais escurecem, mais rebaixam o nosso padrão vibracional é a ideia da morte. Filosofia, ciência e religião confluem, concordam para considerar a morte a grande fronteira do pensamento humano. Nós temos dificuldade em lidar com esse fato, apesar de ser o único fato previsível das nossas vidas, a única certeza do nosso futuro é a morte. Apesar disso, nós nos escondemos desse fato certo de nossas vidas como um animal que se esconde debaixo de uma coberta em razão dos relâmpagos ou dos fogos de artifício. Evidentemente a coberta não os protege. Evidentemente a fuga do tema, a fuga do estudo, a fuga da preparação para o evento morte, não nos isenta da morte. Estamos todos, absolutamente todos, destinados a morrer. Mas lidamos muito mal com essa realidade. Então, hoje nós nos propomos a fazer um rápido estudo a respeito do tema para estimular os seus estudos, os estudos dos amigos. E ao mesmo tempo, essa nossa reflexão e os seus estudos estarão contribuindo para que você não apenas morra melhor, mas para que você viva melhor. Porque quem sabe, quem vive bem, morrerá bem. Quem estiver bem preparado para a morte, estará igualmente preparado também para a vida. Vamos lá? Existe uma relação fundamental entre morte e vida. A morte física, ela traz uma relação com o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico, assim como o corpo físico dos animais, dos vegetais, é regido
pelo instinto de sobrevivência. Nosso corpo não quer morrer, resiste, faz de tudo o que for possível, reage instintivamente, instantaneamente, a cada situação que ele lê como de ameaça à vida. Nós nem precisamos pensar ou agir de forma reflexa, o nosso corpo reage ao que ele pensa ser, ao que ele supõe ser ameaças contra a sua vida. Então, o medo de morrer, ele é instintivo e ele é natural de toda criatura que vive. Então, ao mesmo tempo que nós temos um destino de morrer, nós temos um instinto de reagir a qualquer situação que ameace a nossa vida. E isso não há problema algum, é um dom, é um recurso dado pela natureza, por Deus, pela vida, para que a gente possa enfrentar as diferentes situações que nos afligem. Então, a reação reflexa no trânsito, a reação reflexa em situações que surgem rapidamente em nossas vidas, ela deve-se ao instinto, a esse recurso fabuloso que a vida deu aos nossos corpos, que nos fazem escapar de situações inesperadas. Mas é claro que a relação da gente com a morte não se dá unicamente através do corpo. É claro que nós temos uma mente, temos um meio cultural, e esse meio cultural age sobre nós de maneira a nos habilitar a uma melhor convivência ou a uma pior convivência com a morte. O nosso meio cultural, por exemplo, no Brasil, usa a palavra finado para falar daquele que morreu. Finado, pela etimologia da palavra, pela origem da palavra, quer dizer aquele que teve fim, aquele que acabou. E é claro que a ideia de virar nada, de acabar completamente, aflige as nossas mentes. Não há dúvida disso. Nosso meio cultural também associa tudo que é morte a uma indústria do terror. A indústria do terror através dos filmes, dos livros, das artes gráficas, das camisetas, de toda a produção cultural que se faz em torno do terror, usa a morte, tudo que simboliza a morte para, claro, aterrorizar. Por causa do instinto e porque nós nos negamos, nós fugimos, nós temos medo. Negamos tudo o que possa representar morte. Então, a cruz dos cemitérios, os cemitérios em si, os espíritos mesmo, nos amedrontam por nos falarem da nossa realidade, por nos falarem do nosso futuro. Então nós precisamos lidar não apenas com o corpo, que nos traz o medo de morrer, mas também a realidade cultural, que nos também aumenta o medo de morrer pela indústria do terror. Há ainda um componente espiritual do medo da morte, especialmente no nosso estágio de desenvolvimento, em que nós somos todos marcados pelo erro, durante o qual nós angariamos inimigos, erramos e prejudicamos os outros, e com isso angariamos inimizades, adversários.
alguns deles já falecidos, nós, pelo sonho, onde muitas vezes somos contatados, influenciados pelos adversários, pelo mecanismo da influência espiritual, da obsessão, onde muitos de nós somos atacados pelos nossos adversários, nós também aumentamos o nosso medo da morte por essa sensação de que, adentrando a pátria espiritual, estaremos mais sujeitos aos nossos inimigos, o que não deixa de ser verdade. Então, a confluência de todos esses medos nos perturbam demais diante da perspectiva da morte. Por isso é tão importante nós estudarmos o que acontece no pós-morte, o que acontece na transição dessa vida para outra vida, porque são apenas dois estágios, dois modos de uma mesma vida. É tão importante. E ainda mais no momento da transição planetária, porque todos os profetas, inclusive Jesus no sermão profético, apontou que esses nossos tempos seriam caracterizados por muitas mortes. Os fenômenos mundiais que mais nos afligem nesse momento, a pandemia e a guerra, produzem uma quantidade a mais de falecimentos, de mortes. E nós temos, com a nossa dificuldade, com o nosso medo, com a nossa negação, com o nosso hábito de colocar as nossas cabeças debaixo das cobertas, como os animais perante as trovoadas, nós nos encontramos muito despreparados para o evento morte. Tanto que, por exemplo, muitas pessoas acreditam que quem morreu na pandemia eram as piores pessoas. Que, como a pandemia está, e isso é fato, entre os ceifadores, entre os grandes fenômenos da transição planetária, Jesus disse que no fim dos tempos haveria pestes, que era a palavra usada ao tempo de Jesus para falar das doenças que afligiam uma ampla parcela da comunidade humana. Claro que esses fenômenos que trazem morte para a transição planetária, eles parecem ser inerentes ao juízo final. A cultura religiosa que foi alimentada nas nossas mentes, de que a morte seria uma espécie de condenação da criatura. Pois a simples observação das mortes ocorridas na pandemia já deveria quebrar esse mito, porque alguns heróis morreram na pandemia: médicos, enfermeiros, policiais, profissionais integralmente voltados à ação benéfica, ao bem, à ação consciente, morreram durante a pandemia, como aliás morrem sempre, já que a morte, voltamos a falar, abrange bons e maus, ricos e pobres, religiosos de todas as religiões e ateus, todos iremos morrer, não é? Então, a simples observação mostra que o fenômeno morte, que ocorre agora em certo aspecto como ocorreu sempre, teria que, como sempre, atingir bons e maus. Então não é verdade
que nem a pandemia, nem qualquer outro evento que ainda virá sobre a humanidade, e existem informações que outros grandes eventos de desencarnes coletivos atingirão a humanidade, nenhum deles pode ser apontado como uma condenação àqueles que neles morrerem. Não. Se você teve um amigo, um parente que faleceu em decorrência da pandemia, você já sabe disso, mas tenha agora a certeza de que não houve uma condenação para eles, que a morte deles não foi fruto de uma condenação do alto, mas simplesmente um fim, um falecimento, quando era previsto, nem antes nem depois, exceto se esse seu amigo, se esse seu parente colaborou para essa morte. O negacionismo da pandemia antecipou muitos o fenômeno da morte, a ponto de serem considerados, do ponto de vista espiritual, suicidas. Então, é claro que a visão espiritual, que a fé, não pode substituir a razão. Esse é outra crença terrível que a nossa cultura religiosa nos traz. Não é pelo fato de nós sermos religiosos, cada um na sua religião, de nós termos práticas rituais e práticas de comunhão com o alto, que nós devemos deixar de cumprir a nossa parte, no caso da pandemia, de nos vacinar, usar máscaras, nos higienizar de acordo com o que a ciência predisse. Mas, por outro lado, não é por causa das especulações em relação ao futuro, quando se sinaliza terremotos, maremotos, outras doenças, que nós devemos, por causa disso, nos deixar paralisar de medo. A certeza da morte não pode nos paralisar de medo, ao contrário, deve nos mobilizar para avançarmos ainda mais. Como a pessoa que sabe que tem um tempo de vida limitado, deve aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. E longe do ponto de vista sensorial, do ponto de vista material da vida dos habitantes da Terra, que pensam que se soubesse que iriam morrer amanhã, iriam aproveitar ao máximo possível com bebidas, comidas, sexo, buscar os prazeres que até agora estavam de alguma forma recalcados. Longe de ser isso o aproveitar a vida que tantas pessoas acreditam ser, longe de ser o acerto de contas com os nossos inimigos, o que seria um absurdo do ponto de vista espiritual, já que apenas os aumentará a sua inimizade para conosco e os levará a vinganças, quase todos eles. Aproveitar a vida precisa ser de acordo com a orientação de Jesus. Aproveitar a vida há de ser perceber os convites que a vida nos traz para a compaixão, para a empatia, para a solidariedade, a fraternidade, para o amor. Todos nós precisamos saber que não apenas a perspectiva da morte individual, mas a perspectiva dos desencarnes coletivos da transição planetária devem acelerar, devem nos dar um senso de urgência para nos debruçarmos sobre atos de amor, exercícios de amor
que você pode, que eu posso, que nós devemos praticar, não como atos heróicos, não como atos excepcionais. Claro que são bem-vindas novas práticas de solidariedade, onde sozinhos ou com alguns poucos amigos passemos a recolher animais, a cuidar de plantas, a distribuir alimentos para pessoas carentes, para a população de rua. Claro que tudo isso é muito bom, especialmente se feito de coração, se feito imbuídos de boas intenções. Mas, para além desses atos excepcionais, nós precisamos também buscar cada ato pequeno da vida cotidiana como exercício de amor. Nós precisamos aprender mais do que nunca uma religiosidade, uma espiritualidade do cotidiano, do agora, que faça os nossos gestos imediatos, nossos gestos mais comuns, se transformarem em atos religiosos. Por exemplo, a água. A água é considerada um fluido, um meio capaz de receber e transmitir energia. Isso acontece com a energia elétrica, mas também acontece com a energia espiritual. A água benta, a água fluidificada que perpassa os ritos e as práticas de diferentes religiões, mostra que se nós dinamizarmos todas as nossas práticas com água, nós poderemos fazer muito bem para as pessoas. Nas nossas casas, quando nós enchermos as jarras de água, na geladeira, fora da geladeira, os nossos filtros, quando nós fizermos faxina nas nossas casas, quando nós lavarmos roupa, quando nós tomarmos banho, quando nós cozinharmos, já que grande parte dos pratos que a gente faz com água, a gente pode ter a certeza que todos esses atos podem ser atos religiosos. Através deles você pode limpar a sua casa, limpar a roupa das pessoas, da sua família e as suas mesmas, de um ponto de vista muito mais profundo do que nós temos feito até agora, concentrados na matéria. A água usada na nutrição, no cozimento dos nossos alimentos, ela, se acompanhada de emissão de boas energias, de orações, de mentalizações de luz, levará as pessoas que se alimentarem daquele alimento uma energia, uma limpeza, uma beleza para muito além daquelas materiais. Assim também das roupas, as pessoas não apenas vão vestir limpeza, mas vão vestir a luz com a qual você impregnou aquelas roupas. Muito mais ainda a água que se bebe, é claro. E também, da mesma forma que a água, o ar pode ser e é impregnado das nossas energias. Cultivar uma atmosfera benigna, benéfica, nas nossas casas, nas nossas relações, é extremamente importante. A Bíblia fala que Deus deu a vida para as suas criaturas, assoprando sobre elas. No Oriente, se dá enorme importância para as práticas de respiração. Aprende-se muito isso na yoga, por exemplo. Respirar bem é um ato de saúde, de fortalecimento, é um ato de limpeza espiritual também.
É da máxima importância nós percebermos que quando nós estamos mal, mentalmente e espiritualmente, a respiração é a primeira afetada pelos medos, pela ansiedade. Tudo que faz mal à nossa mente faz mal também ao nosso corpo pela respiração. E tudo que, quando nós nos reconhecermos desarmonizados, nós podemos amenizar esses efeitos, nós podemos melhorar a nossa condição e até nos curar através da respiração. Tudo isso depende de quanto nós impregnarmos o nosso cotidiano de luz ou de sombra, de esperança ou de desespero, de fé ou de descrença, de alegria ou de tristeza. E isso depende da nossa atitude. Não importa quanto de dificuldade nós estejamos enfrentando. Quando nós tivermos a certeza de que essas dificuldades permitidas por Deus são sempre lições, sempre remédios, sempre para o nosso bem, nós nos tornaremos capazes de imantar, de energizar, de iluminar as dificuldades em nosso amplo benefício e em benefício de todos aqueles que estiverem à nossa volta. Vamos então fazer isso agora, na nossa oração? Transformar o que é treva, transformar em luz, reciclar o lixo, iluminar as sombras nossas, das nossas casas e do mundo todo? Façamos essa faxina então com Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria, o iluminado discípulo de Jesus que reencarnou na Itália para nos ensinar a paz, a harmonia, a fraternidade universal. Com Francisco, façamos a limpeza, a faxina, a ressintonização no bem nossa, dos nossos queridos, das nossas famílias e de todos os nossos colegas de humanidade. Pedindo a Deus da seguinte forma: Senhor, fazei de mim instrumentos de vossa paz. Que onde houver ódio, em mim, ao meu redor, no mundo, que eu leve o amor. Que onde houver ofensa, em mim, ao meu redor e no mundo, que eu leve o perdão. Que onde houver discórdia, cada um de nós seja capaz de espalhar a união. Que onde houver dúvidas, na nossa mente e em outras mentes, que nós levemos a fé. Onde houver erro, em nós, à nossa volta, no mundo, que nós emitamos, transbordemos a verdade. Onde houver desespero, que nós inundemos de esperança. Que onde houver tristeza, nós transmutemos e espalhemos alegria. Que onde houver trevas, que nós reciclemos, transmutemos e espalhemos luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, já que o amor cobre a multidão das sombras e dos erros humanos. Porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo bem, transformando e transmutando as nossas experiências em aprendizado e em cura, que nós viveremos para a vida eterna.
Graças a Deus, graças a São Francisco, graças à fraternidade e à amizade entre nós, que nós sejamos capazes de cada vez mais gerarmos luz nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos gestos, oração, ação, e transbordarmos luz, deixando um rastro, deixando inundações de bem, de esperança, de serviço fraterno para onde quer que a gente passar. Que assim seja com cada um de vocês, comigo e com todas as outras pessoas que receberem esse nosso exercício através dos compartilhamentos, das gravações lá do nosso canal do YouTube, canal Maurício Zomignani, onde tem todas as nossas produções. Graças a Deus, muito bom vivermos esse momento juntos. Mônica Silva, Sayonara, Luciene, Sueli. É muito bom renovarmos a nossa amizade, a nossa prática, espalhando o máximo de luz que nós formos capazes. Sônia, Sueli, Inês, que essa nossa amizade multiplique. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Façamos em nossas vidas todos os dias e todos os dias às 18 horas na oração ação o milagre da multiplicação da luz, o milagre da multiplicação do amor. Que assim seja, graças a Deus. É maravilhoso que a gente possa renovar a cada dia, às 18 horas, a nossa esperança, a nossa luz, a nossa alegria, a nossa fraternidade, o nosso amor. Tudo de muito bom para vocês e até amanhã, 18 horas, estaremos juntos de novo. Grande abraço.